Olá, galerinha do quinto ano. Vamos dar início a mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos estar trabalhando com os slides para vocês visualizarem melhor, tá? O conteúdo. Nosso assunto de hoje é a matéria, né? E o que é a matéria? Vocês sabem o que é matéria? Todas as coisas que você vê, por mais diferente que pareçam uma das outras, possuem características em comum. Elas ocupam uma certa extensão, um certo lugar no espaço. Isso é, tem volume e também possui determinada massa. A massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. Matéria, gente, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, uma caneta é matéria, né? Um patins é matéria, certo? Tudo que ocupar um lugar no espaço, por menor que seja, é matéria. Corpo é uma porção limitada da matéria. A relação entre a massa e o espaço ocupado pela matéria chama-se densidade. A densidade determina a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de volume. Cada material tem uma densidade diferente. Por exemplo, o isopor tem um grau de compactação bem menor do que o alumínio. Isso é, o isopor tem menos densidade que o alumínio. E aí nós temos uma fotozinha do isopor e do alumínio, certo? Você sabe calcular a densidade de uma matéria? Ainda não, né? Nós vamos aprender. Para calcular, gente, a densidade de uma matéria é bem simples. Nós precisamos dividir a massa do corpo pelo volume dele. E a densidade é representada por quilograma-litro, certo? Mas vamos retomar aqui um pouquinho. O que é que nós vimos até agora? Nós vimos que a matéria, né, é tudo que ocupa um lugar no espaço e tem massa. E o corpo é uma porção limitada da matéria, tá bom? A densidade é a quantidade de matéria que está presente, né, em uma unidade de volume, certo? E para calcular essa densidade, a gente usa uma formulazinha, que é densidade, né? Vai ser igual a massa dividida pelo volume. Encontramos a matéria também em vários estados físicos, né? Sólido, líquido, gasoso. E, pessoal, ainda existe um outro tipo de estado, que é o chamado plasma, que é predominante na matéria que forma o nosso universo. Mas, por hora, nós vamos dar ênfase ao estado sólido, líquido e gasoso. Aqueles que a gente já está mais acostumado. No estado sólido, os átomos que formam a matéria, eles ficam bem unidos, bem pertinho um do outro, né? E isso vai deixar a matéria mais fixa, dura, né? Mais palpável. Nós vamos ter como, por exemplo, caderno, lápis, mesa, janela, tudo que for sólido. No estado líquido, o melhor exemplo para a gente, né, é a água. Já no estado líquido, as partículas dos átomos, né, que formam a matéria, eles vão ficar um pouco mais afastadas. E aí o líquido, ele tem a forma variável. Nós sabemos que se nós pegarmos uma porção de água e colocarmos em copos diferentes, a água vai tomar o formato de cada copo, né? Então, eles têm aí essa forma variável. E temos também o estado gasoso, né? No estado gasoso, a matéria possui átomos bem afastados, bem mais. E aí ficam flutuando, dispersos no espaço, como por exemplo o ar da atmosfera, como por exemplo aquela fumacinha, águazinha saindo, né, evaporando na chaleira, certo?
Então, para a gente recapitular aqui, estado sólido, líquido e gasoso. No sólido, as partículas estão mais juntinhas. No líquido, elas já estão um pouquinho mais separadas. E no gasoso, bem mais separadas, certo? Fique ligado, olha aí. Toda matéria, ela pode ser transformada de um estado para o outro. Por exemplo, a água, ela pode passar do estado líquido para o sólido. Quando é que isso acontece? Quando nós transformamos, por exemplo, a água em gelo. A gente coloca lá no congelador, né, aquela forminha, e aí a água sai do estado líquido para o sólido. E também vice-versa, né? Quando a gente tira aí essa água do gelo e ela derrete. E também quando a gente aquece a água, nós também vamos estar fazendo aí uma mudança. Vai sair do estado líquido para o gasoso, tá bom? A aula de hoje é curtinha, são só mais esses conceitos. Vocês vão resolver a página 60 e, por fim, a gente vai corrigir essa página para poder depois darmos continuidade a esse assunto, tá bom? Fiquem bem, fiquem em casa, resolvam com atenção. Beijos e até a próxima aula.